Olha, nós só não somos uma nação melhor, primeiro porque nós somos um território imenso, quase que ingovernável. Apesar de que os líderes são bons. Ah, são excelentes, nossa. Mas, e porque nós fomos, eu ouso dizer, nós fomos das primeiras nações no mundo moderno a se emancipar. Então, foi feita a independência muito cedo. Ainda assim, quando nós éramos coroa, quem já pegou o texto da Constituição da Monarquia do Brasil, vê que nós somos a primeira nação na América Latina a ser uma coroa semelhante à da Inglaterra, por exemplo. Não é que nós éramos uma monarquia absolutista. Nunca fomos. Nós tínhamos um império e sempre houve um parlamento, com todas as capitanias representadas. E o rei não tomava decisões sem o parlamento. Sim, nós tínhamos um parlamento. Então, o período de maior crescimento econômico do Brasil foi na coroa. Agora, lembra que eu falei? Ideias geram consequências. Começou o movimento positivista na França, que é a ideia de república. Agora, a moda é república, tem que ser república. Tá, mas a monarquia tá aqui funcionando. Não interessa, mas todo lugar é república e tem que ser república e vamos proclamar a república. E simplesmente destronaram Dom Pedro II. Destronaram, foi exilado, a família real foi exilada. Se você lê ali história nos pormenores, tem até uma chantagem ali por causa de mulher. Tem uma história longa ali. Rolou uma chantagem que Pedro II tinha um affair com não sei quem, o Floriano Peixoto... Mas tinha, né? Tinha, né? Tinha lá o affair, o Floriano Peixoto também tinha, usou aquilo, levou pro lado pessoal, falei, então eu vou proclamar essa merda. Foi lá, destronou do Pedro II, exilou a família real pra França, foram exilados, morreu lá. Inclusive Dom Pedro II levou um pote de terra do Brasil e pediu para colocarem no túmulo dele, porque ele jamais aceitaria ser enterrado longe da sua terra. O cara amava mesmo. Amava, cara. Amava. Caralho. Mas assim, eu tô falando pra você... Eu vejo os portugueses diferentes depois de hoje, assim. Não, eu comecei a mudar. Eu tive um professor de história que... O professor de história é tão importante. Eu tive soubesse disso. Não, por incrível que pareça, o que eu vou te dizer é paradoxal. Eu tive um professor de história que é mais assim, de esquerda, né? Sim, a maioria. E era dessa tese de que isso aqui foi explorado, não sei o quê. Só que ele, ao mesmo tempo, nos ensinou. Ele dizia todas as aulas uma frase que, no fim, foi o que eu usei para descobrir que ele estava errado. Ele dizia assim: a história depende das fontes que você consulta. Qualquer ciência depende das fontes. Então você está me dizendo que na história aconteceu isso? Tá. Quais fontes você leu? Então existem fontes primárias, secundárias, terciárias e por aí vai. Falei, é verdade. Vou começar a procurar as fontes primárias. E comecei a procurar... Pode parecer estranho que eu vou dizer, mas o período predileto assim, dos meus últimos tempos foi o da pandemia, porque acabou todas as atividades e eu arregacei de estudar coisas que eu não tinha tempo. Eu não tenho tempo para ler coisas que eu queria. Eu sou professor de teologia, eu tenho que ficar o tempo todo dedicado em teologia. Acabaram, não tinha aula, não tinha nada, falei, vou estudar história. Nessa hora entrou o autodidata. Virei. Criança. Assim, eu sou autodidata. Eu sou autodidata em muita coisa. Mas fui estudar política, teoria do Estado. Eu queria entender um pouco essa coisa de direita e esquerda. Todo mundo fala, eu não gosto de me deixar levar. Eu quero ter a minha opinião formada nas fontes primárias. Fui atrás, cara. Tem na internet, você encontra a carta de caminha transcrita com o pergaminho original, assim, meio ilegível. Mas dá para você comparar a letra e ver. Dá para você olhar as cartas de correspondência. Pero Vaz de Caminha, de Pedro Álvares Cabral, com a coroa. Do Padre Manuel da Nóbrega, com a Companhia de Jesus. Você tem essas cartas. A forma como ele se referia ao Brasil. Cara, totalmente diferente do que eu aprendi na escola. E na igreja? Então foi na pandemia que mudei. Na igreja também tem muito relato, porque a igreja participou muito diretamente de tudo. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui em São Paulo, no Arquivo Metropolitano, no Ipiranga, várias cartas do período do Império.
Assim, os portugueses, que já nem dava mais chamar de português, porque se instalaram aqui e começaram a criar seus filhos, seus netos. Cara, eles tinham um amor por isso aqui. Eles amavam, porque era essa a ambição de Portugal, expandir território. Então nós temos Portugal além mar, que é o Brasil. E tudo que eles podiam. Academia de Letras, mesa de consciência e ordens, as principais ordens. A principal ordem na Europa era a jesuíta. Uhum. Então, a colônia espanhola começou a mandar, em termos de igreja, para suas colônias, as ordens que eles consideravam menores. Mandava os mercedários, que era uma ordem daquele período, mandou alguns carmelitas, jesuítas. Não, jesuíta tem que ficar aqui na Espanha. São os melhores padres, os caras bem formados tem que ficar aqui. Portugal não fez isso. Quem que vai pro Brasil? Mano, o que a gente tem de melhor? Jesuíta, manda. Portugal tá formado, aqui já tá pronto, nós precisamos expandir. A visão não era exploradora, era expansionista de Portugal. E assim, em pouquíssimo tempo nós nos tornamos uma potência na Europa, né? E essa coisa que a gente chama de jeitinho brasileiro, a gente meio que herdou de Portugal. Que Portugal tinha essa manha, sempre era neutro nas guerras, era parça de todo mundo. Vamos fazer uma aliança aqui com os espanhóis e uma aqui com os ingleses. Espanhóis e ingleses se odiavam. Mas aí Portugal mediava, ganhava com isso no comércio, ganhou território. Meu, a gente herdou isso dos caras. A coroa portuguesa veio pro Brasil para fugir do Napoleão, das invasões napoleônicas. Eles foram destituindo todos os chefes de Estado. Sim. Quando o rei de Portugal fica sabendo que Napoleão tá chegando, fala, opa, vamos entrar no navio, vamos pro Brasil. Como é que ele vai me derrubar do trono se eu transferir o trono para além mar? E transferir o trono para o Brasil. E ficaram no Rio de Janeiro. Portugal foi o único trono que não foi derrubado por Napoleão Bonaparte. Cara, não é o famoso jeitinho brasileiro? O cara deu um jeito. Isso é quase cara. O jeitinho mineiro. Os caras foram demais, cara. Pô,